próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Que Deus tenha compaixão de nós, né? Que possamos nessa manhã sair completamente, para que Deus venha realmente e revele para nós o seu caminho provido. Pois o homem ele tenta fazer, e quando ele tenta fazer, dá errado. Mas quando ele procura sair do caminho, quando ele procura se render, se entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque eu não posso fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. E quando nós cremos nisso, então Deus opera maravilhas. Veja, o apóstolo São Paulo, ele queria fazer uma obra para Deus, tentando fazer uma obra para Deus, mas ali não era aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, aquela obra, de perseguir o seu povo. Por isso ele foi repreendido pelo Senhor. Nós vamos meditar aqui, né? Logo após. Porque ele tentou estar no seu caminho, ele tentou fazer uma obra no seu pensamento, achando que tudo estava bem. Mas não era aquilo que Deus queria para ele. Deus tinha um caminho perfeito para ele representar os gentios, levando esta palavra. E ao mesmo tempo nós vemos ali que ele estava perseguindo o povo de Deus. Eu lhe digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial, na qual se está segurando, não dará certo. Veja, então, uma religião superficial, né? Uma cobertura, algo feito pelo homem, algo fabricado, manufaturado, não dará certo. Tem que ser algo genuíno, uma experiência genuína, algo que venha de Deus sobrenatural, que nos transforme e nos faça ser novas criaturas em Cristo Jesus. Nada, se não ser nascido de novo, dará certo. Então tem que haver um novo nascimento. E nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos nascer. Ele sim, o Senhor Jesus Cristo é que pode fazer isso por nós. Por quê? Pela graça sois salvos. E isso é um dom de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. É Ele que faz isso por nós. Quando meditamos nisso, né? E vendo a sua misericórdia. Então, tem que haver um novo nascimento. Aí ele diz aqui: nada, se não ser nascido de novo, dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. De modo algum. Não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja ele o que for. Veja, seja ele o que for. Ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Veja, tem que acontecer isso. Tem que haver uma mudança, irmão. Nós podemos lembrar de Jacó, um suplantador, enganando a um, enganando a outro. Mas um dia ele viu que a morte estava diante dele. E ele viu que não podia fazer mais nada. Que tudo que ele tinha feito, ele olhou e viu que as expensas dele já tinham ido embora. Seu irmão estava vindo para persegui-lo, para matá-lo. Então ele teve aquele temor, aquele medo. Então ele foi ao vale de Jaboque. E ali ele se humilhou na presença de Deus. Ali ele começou a confessar ao Senhor que ele era um miserável, que ele necessitava do Senhor. E ele começou a lutar com o Senhor ali, com o anjo do Senhor. E aquilo trouxe uma mudança no coração dele. Ele, quando saiu dali, já não passou a ser mais Jacó, mas um príncipe com Deus, Israel. A sua vida foi mudada. Que Deus nessa manhã, irmão, possa fazer isso conosco. Enquanto ainda não mudamos, ainda as nossas murmurações e tantas outras coisas. Mas quando Deus faz uma mudança em nosso coração, então passamos a ser cristãos genuínos, onde o mundo está aí, anelando ver Cristo em nós. E se ainda não chegamos a esse processo, mas cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã, para nos moldar, para nos transformar e nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus e nos colocar no caminho provido por Deus. Ele faz isso. Aí ele diz aqui, ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então, você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Isso é certo. Aleluia.
Isso é certo. Então, que possamos morrer completamente para as coisas deste mundo e nascer em Cristo Jesus. O profeta Deus diz aqui, mais adiante: agora, eu quero que você observe. Ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Nós vimos esta manhã, como Caim tentou fazer seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs e peras e pêssegos e abóboras, seja lá o que fosse, colocou aquilo sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, vem, eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui construir um altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora vou me ajoelhar e orar, e agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. Veja, ele estava fazendo segundo os seus próprios intelectos. Ele não fez nada por revelação ali. Ele achava que, sendo um bom membro de igreja, que ia oferecendo algo ali bonito para Deus, aquelas frutas e tantas outras coisas ali, que Deus ia aceitar, mas Deus não estava provendo aquilo ali, porque ali era o caminho do homem. Deus queria mostrar para ele o caminho dele, mas ele, como Caim, ele procurou se estribar no seu próprio entendimento. Veja, que nunca nos estribemos no nosso próprio entendimento, mas sim na palavra de Deus. Quando Deus fala, irmão, está concluído. Não importa se nós não entendamos, mas dizemos, é a verdade. Isso traz segurança ao nosso coração. Agora, quando nós dizemos assim, eu não entendo, mas eu acho que é assim, eu penso que é assim, isso não é do agrado de Deus. Por quê? Deus é seu próprio intérprete. Ele mesmo interpreta a sua palavra como? Cumprindo. Por isso ele nos enviou um profeta vindicado para nos mostrar toda a palavra dele. E nós, como servos de Deus, temos que estar seguindo essa palavra como ela é. Veja, aí ele diz aqui: e aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. A mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso quanto possa ser, e não sabe mais a respeito de Deus do que o Antetonte saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isto é verdade. Espírito religioso, não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito, se possível. Veja, então é bem parecido, mas nós sabemos que os eleitos não serão enganados. Por isso nós temos que estar certo de Deus, irmão. Você tem que crer que você é um eleito. Nós temos que crer que somos eleitos. Se nós não cremos, ficar duvidoso, o diabo gosta das dúvidas. Ele vem através da dúvida. Ele viu até Eva e começou ali e levou Eva a duvidar da palavra de Deus. E por isso a morte entrou. Mas quando o verdadeiro crente, cristão, se rende ao Senhor e não duvida, mas crê em tudo que o Senhor diz, então ele tem segurança. Porque a palavra de Deus é uma rocha firme. Ela traz para nós segurança. Veja, ele mostra aqui. É bem parecido. Os dois espíritos, bem parecido. Mas o verdadeiro filho de Deus, eles não errarão. Por que eles não errarão? Porque eles são a palavra do Senhor. A palavra não pode ser enganada. Por isso que Jesus nos mostrou ali, quando ele foi tentado. Ele nos deu um exemplo de como vencer ao diabo, de como vencer as astutas inimigas ciladas do diabo. Como? Pela palavra. Quando o diabo chegou e disse, está escrito. Mas Jesus disse, mas também está escrito. Então quando o inimigo vir tentar nos fazer arrazoar, somente lê a palavra, mostrar a verdade, como está escrito, e Deus cumpre a sua palavra. Veja, nós descobrimos que Judas Iscariotes desceu, e saiu, e regozijou, e pregou o evangelho, voltou gritando, falando alto, passando outros momentos com o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos. Entretanto, sendo o diabo encarnado. E veio junto com Jesus, como Jesus era o Deus encarnado. Caim e Abel no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecoste e receber a bênção, ele mostrou quem na realidade ele era, está vendo? Então, antes de chegar ali o Pentecoste, Judas Iscariote, ele se manifestou.
Porque já estava nele, ele era o filho do maligno, e ele estava ali, ele tinha que mostrar qual é as suas cores. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes de cada 10, aqueles espíritos mostrarão quem são na realidade, o que eles são. Eles dirão, isso é um punhado de fanatismo, deixe isso de lado, irmão. Ele chega a dizer, deixe isso de lado, irmão, é o caminho provido por Deus para o homem hoje, aleluia! Então quando eu vim zombando, dizendo, deixe de lado, não se preocupe, esse é o caminho de Deus provido para o homem. Veja, Deus proveu um caminho. E quando se vai, aí ele diz aqui, veja, Deus sempre proveu um caminho. É a obrigação de Deus fazer um caminho. Então veja o que Deus fez, né? Com o apóstolo São Paulo, né? Ele estava no seu caminho e de repente Deus fez um caminho para ele. E ele pôde reconhecer ali, quando ele olhou, né? Veja, Deus fez um caminho para a natureza. Por que temos essas grandes inundações pelo país? Corta toda a madeira e coisas assim, deixando-a devastada, constrói-se açude aqui e enche o leito do rio. Ali vai ela, a água, interfere-se com a natureza. Deus tinha um caminho provido. Isso é o que causa as inundações. Tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então deixa-se imperfeito. Isso é certo. Então quando o homem mexe, né? Então já deixa imperfeito. Mas Deus tem um caminho, né? Um caminho provido para nós. Deus teve um caminho provido ali para o apóstolo São Paulo. Ele, quando pensava que estava fazendo aquela obra, de repente, Deus tratou com ele. Foi o que Deus fez conosco. Estávamos no mundo, nas religiões, e de repente Deus tratou conosco. E nós podemos reconhecer o caminho provido de Deus. E aqui estamos. O mensageiro diz nessa mensagem, um prisioneiro. Parágrafo 69. E Paulo tinha sido um grande estudioso em seu tempo. Ele tinha grande ambição. Veja, o apóstolo São Paulo, ele tinha grande ambição. Ele era um homem que tinha sido treinado por pessoas, um sujeito chamado Gamaliel, o qual era um grande professor do seu tempo, uma das maiores escolas que ele podia ter frequentado. Por exemplo, como dizemos, Hertel ou Bob Jones, ou algo grande, ou uma grande escola fundamental. Ele tinha sido ensinado como ministro da palavra. Ele era bem instruído e talentoso. E um rapaz inteligente, com uma grande ambição de talvez algum dia tornar-se sacerdote, ou um sumo sacerdote para o seu povo. Ele tinha uma ambição. E então descobri que esta grande ambição, para a qual ele tinha sido treinado, e tinha gasto toda a sua vida, talvez desde a idade de 8 ou 10 anos, até cerca de 30, 35, quando terminou a universidade e se formou. E tinha todos os seus diplomas e tudo mais. E era bem visto por todos os clérigos, até mesmo com o sumo sacerdote em Jerusalém. Ele tinha ordens dele, ordens pessoais, escritas e confiadas a este grande Saulo, para ir a Damasco e encontrar todos aqueles que lá adoravam a Deus, de modo contrário ao que ele dizia, e prendê-los e lançá-los no cárcere, se necessário. Tinha ordem para entregá-los à morte, se quisesse. Ele tinha grande ambição. E agora, tudo para que ele tinha sido treinado. Deus tinha tirado tudo isso dele, está vendo? E qual fosse o seu objetivo? E para que seu pai tinha gasto o seu dinheiro, e as ambições do seu pai e sua mãe, tudo tinha sido tirado dele, porque Deus tinha uma outra coisa. Portanto, ele era um prisioneiro, tendo deixado o objetivo que tinha em vida, e tinha se tornado um prisioneiro de Jesus Cristo, o qual era a palavra. Veja, ele tinha uma ambição, ele estava seguindo pelo seu próprio caminho, mas de repente, Deus mudou o quadro, tirou tudo dele. Veja, lembre-se, este hebreu nunca teria chamado nada de Senhor, Senhor, com letra maiúscula, Elohim, a não ser que estivesse convencido que era aquilo mesmo. Por quê? Ele era estudioso, e quando ergueu os olhos
e viu uma luz, uma coluna de fogo que tinha conduzido o seu povo através do deserto. E ele disse: Senhor, Elohim, S-E-N-H, com letra maiúscula, Senhor, quem és? E que surpresa deve ter sido para este teólogo, ao dizer: eu sou Jesus. Veja que coisa, ali estava ele, né? Perseguindo o povo de Deus, ali estava ele perseguindo ao Senhor Jesus, e de repente quando ele vê, ele reconhece, quando ele olha aquela coluna de fogo, ele sabe que é o Senhor, e ali vem a resposta para ele: eu sou Jesus, o próprio contra quem ele tanto estava. Que reviravolta, deve ter sido algo terrível para este homem, que todas as suas ambições que tinha ao descobrir subitamente que ele estava perseguindo, suas ambições o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele tentava fazer. E que grande choque deve ter sido para este apóstolo, quando ele disse: eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Por que me persegues? Olha aí. Então de repente ele vê ali a resposta a ele, e Jesus falando para ele: por que me persegues? Outra pequena citação que poderia deixar aqui, veja: quando zombam da igreja, não estão realmente zombando da igreja, estão zombando de Jesus. Por que me persegues? Como poderia Paulo então, com todo o seu intelecto, crer que era isto? Que este grupo que estava perseguindo era o próprio Deus que ele afirmava estar servindo? Acho que isso é o suficiente para saber o que quero dizer aqui. A mesma coisa está acontecendo hoje, está vendo? Então o homem entra no seu próprio caminho e começa a perseguir o povo de Deus. E isto, se não houver uma intervenção de Deus, como foi com o apóstolo São Paulo, então ele segue seu caminho e fica perseguindo, zombando. Mas se é um eleito, um escolhido de Deus, Deus intervém, Deus trata com ele, e ele sai do seu caminho e entra no caminho de Deus. Um eleito tem um grande privilégio, irmão. Muitas vezes a gente estava lá na denominação, eu mesmo lá, pensando que estava tudo bem, mas de repente Deus vem, intervém e nos mostra a verdade. Vale a pena servir esse Deus, irmão. Ele cuida de nós. Paulo, embora na ignorância, ainda assim era esperto e inteligente. Muito mais inteligente do que aqueles galileus sem instrução que ele estava perseguindo, que já havia, em sua humildade, aceitado este homem como Senhor. Mas Paulo, em seu grande ensino e seu intelecto, não podia aceitar isso. Veja, ele não podia aceitar, porque ele estava em seu intelecto. E quando o homem está no seu intelecto, ele não pode aceitar a verdade de Deus. Por isso que o homem tem que sair do seu próprio intelecto e se render ao Senhor, para que Deus faça a sua perfeita vontade. Veja, Paulo, em seu grande ensino e seu intelecto, não podia aceitar isso. E que reviravolta deve ter sido para ele neste caminho. Ele foi cegado, de modo que não cumprisse sua comissão, mas foi conduzido a um lugar, numa rua chamada direita, e a casa de um deles. Está vendo Deus como faz as coisas? Aquele que ele estava perseguindo, Deus fez com que ele fosse na casa de um deles. E então, chegou o profeta ali, chamado Ananias, o qual viu numa visão, ele vindo, viu onde ele estava, foi até onde ele estava e entrou e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, enviou-me para que eu imponha as mãos sobre ti, e tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Veja, irmão, a graça de Deus como é que faz? Veja, um homem que estava perseguindo a igreja do Senhor, mas ele era um escolhido de Deus. Se somos escolhidos de Deus, irmão, fique certo, Deus não vai nos abandonar. Ele trata conosco. Os irmãos lembram daquele ladrão lá ao lado do Senhor, o ladrão à direita? Ali estava. Ele pôde reconhecer nos últimos momentos da sua vida, nas últimas horas de sua vida, ele reconheceu que ali estava a verdade de Deus. Por quê? Ele era um escolhido do Senhor. Ele sabia que ali estava, e Deus proveu para ele um caminho, e ele reconheceu, e ali ele pôde reconhecer
Veja, ele reconheceu que ele era um pecador. Nós merecemos, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim. Tem que haver essa simplicidade, tem que haver essa humildade. Quando nós nos reconhecemos que nada somos, aí sim, Deus é glorificado em nossas vidas. Mas quando nós nos exaltamos, achamos que podemos fazer, então somos humilhados. Então ali, veja, quando o apóstolo São Paulo dizia, eu vou perseguir o povo de Deus, eu vou prender, então ele foi humilhado, ele caiu aos pés ali do Senhor, e Deus tratou com ele. Agora, ele sabia que teve uma experiência, então quando ele caiu ali, que foi cheio do Espírito Santo, ele teve uma experiência. Ele sabia que teve uma experiência, assim que está outra boa lição para nós, que só experiência não é suficiente, tem de ser experiência conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Só uma experiência, se não concorda com a palavra de Deus, não vale. Tem que ser uma experiência que concorde com a palavra. Por isso o profeta diz aqui, ó, assim vendo isto, e sabendo que isto era uma grande coisa, então, que outro tinha recebido isto antes dele, ele levou 3 anos e 6 meses, lá no deserto da Arábia, aprendendo a Bíblia, como ela era então, o Antigo Testamento, indo lá, para comparar esta experiência que tinha tido, e ver se era escriturística. Então veja, ele passou 3 anos lá, e começou 3 anos e meio, e começou a examinar e ver se era realmente escriturística. Agora, e se ele dissesse, bem, acho que isso foi só um ventinho passageiro, e continuasse, vou seguir meu intelecto? Agora, ele tinha de ser prisioneiro de alguma coisa, uma prisão. Assim, depois de comparar e ver, não é de se admirar que pudesse escrever o livro de Hebreus em tipo, está vendo? 3 anos e meio lá, banhando-se na palavra e constatando que o mesmo Deus que o chamou, o estava levando de volta e mandando todo o seu intelecto, mudando todo o seu intelecto, mudando tudo o que ele alguma vez pensou, tudo que treinou para ser, toda a sua ambição, simplesmente removeu dele e se tornou um prisioneiro. O amor de Deus tinha sido tão tremendo e tal revelação que ele não pôde se livrar disso. Aleluia! Que amor tremendo, né, irmão? Ele não podia se livrar disso. Amor tremendo ali que tratou com a vida dele. Essa é a verdadeira experiência de todo crente de verdade que encontra Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande que você se torna um prisioneiro para o resto. Está vendo? Você se livra de tudo para se aprisionar a isto. Aleluia! Veja, você encontra algo tão grande, né? Deus é tão grande que vem na simplicidade. E nós que somos simples, nós podemos reconhecer isso e tomar isso como tudo da nossa vida. Foi expressado certa vez que Jesus disse, o reino do céu é como um homem que vai comprar pérolas. Então, quando encontra a grande pérola, ele vende tudo o que tem para comprar essa. Aleluia! Então temos encontrado esta verdade. Então temos que nos esforçar para viver esta palavra. Como? Rendendo nossa vida por corpo, alma e espírito ao nosso Deus. Dizendo, Senhor, faz a tua vontade no meu coração. Eu quero estar no caminho provido do Senhor. Tira-me do meu próprio caminho. Eu quero o teu caminho, Senhor. Aleluia. E assim é aqui. Você tem uma concepção intelectual. Você tem uma experiência teológica. Mas quando chega a hora em que você realmente encontra a coisa verdadeira, você simplesmente vende tudo mais e se prende a isso. Paulo sabia o que era. Ele constatou que estava preso a algo, como nós pomos um cavalo preso a um arreio, para puxar alguma coisa. E Paulo soube, depois dessa experiência, e 3 anos e meio, tipificando a experiência que teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus o tinha escolhido e o tinha preso pelo Espírito Santo, a experiência que teve para puxar o Evangelho na presença dos gentios.
o Espírito, ele próprio o prendeu. Está vendo, irmão? O Espírito Santo o prendeu. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né, que está aqui, pois ele prometeu estar conosco, na forma de Espírito aqui nessa manhã. Então, se nós realmente nos entregar a Ele, Ele com certeza fará a obra. Tem que o homem sair do seu caminho para que Deus coloque o seu caminho em nossas vidas. Veja, e hoje, como servos de Cristo, nos tornamos presos, atados. Nós não podemos ir, estamos restritos a ela, presos à palavra. Está vendo, irmão? Preso à palavra. Nós não podemos usar nossos intelecto para dizer, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Não, isto para o cristão não serve de dizer que acho que é assim, eu penso que é assim. Não, o cristão só diz o que está escrito, porque ele sabe que Deus só se responsabiliza por sua palavra. Não é pelo que um grande teólogo ou alguém diz, mas pelo que Deus falou. E quando Deus fala, Ele cumpre, porque Ele não é o homem para que minta. Quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Aí ele diz aqui, não importa o que alguém diga, você está preso a ela. Há algo acerca dela que você simplesmente não consegue se livrar dela. Você foi posto sob o jugo com ela, pelo Espírito Santo, o pôs sob o jugo da palavra. Não importa o que qualquer um diga, é a palavra. Não importa, mas vocês, é assim, não importa. Para nós é a palavra. Está vendo? Preso a ela, sob o jugo dela, a palavra, pelo Espírito, ele estava preso. Ele tinha aprendido lá na parte remota do deserto árabe, quando todas as suas coisas anteriores, experiências e ambição, que ele tinha sido despido dessas coisas. Agora, é aí que encontramos hoje, que devemos ser despidos primeiro, e as pessoas não querem ser despidas. O irmão metodista quer se apegar a um pouquinho do seu ensino metodista, O irmão batista quer se apegar a um pouquinho do seu ensino batista, está vendo? Mas você tem de ser absolutamente despido de tudo, e simplesmente nascer de novo. Aleluia! Se despide de tudo, irmão. Que Deus faça uma limpeza completa em nós, que Ele tire de nós tudo que não lhe agrade, para que possamos sim, realmente estar no caminho provido de Deus, e esse caminho dele é a pegadas de sangue, e não, de maneira nenhuma, erraremos o caminho, porque Ele já proveu para nós, e continuar dali, deixar o Espírito Santo conduzir. Você não pode dizer, bem, agora meu pai disse quando entrou na igreja, que apertou a mão do pastor, ele foi um membro bom, e leal, isso pode ter estado bem para ele, para a raça dele, mas nós somos outra raça, está vendo? Agora devemos voltar aos tempos bíblicos para este dia, aleluia. Então, somos uma raça genuína, a raça do Senhor, não somos daqui, somos peregrinos, estamos peregrinando, rumo a chegar à nossa cidade celestial. Veja, o profeta Deus diz aqui, ou 92, talvez alguém dissesse, irmão Saulo, irmão Paulo, queremos que o irmão venha aqui, porque temos maior igreja, temos a maior congregação, suas ofertas serão grandes, e assim por diante. Mas, sendo impulsionado pelo Espírito, ele pensava, tem um irmão lá, gostaria de ir e salvar este irmão, levá-lo a outro lugar. Ele era um prisioneiro, isso mesmo, ó Deus, faz-nos ser prisioneiro assim, deixando nossa própria ambição egoísta, e deixando nossos julgamentos, e nossa melhor maneira de pensar, a ser prisioneiro de Jesus Cristo. Eu penso que essa foi uma grande declaração, que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia! Todos que estão no caminho provido do Senhor, eles são prisioneiros de Jesus Cristo, porque eles seguirão o caminho provido de Deus. Agora,
ele não pode ir a certos lugares que queria. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito proibia. Lembre-se, muitas vezes que Paulo estava tentando ir a algum lugar, pensando, ali é onde eu poderia ter uma grande reunião, mas o Espírito proibia. Agora, isso expressa claramente e prova que Paulo era prisioneiro? A congregação diz amém. Um prisioneiro de Jesus Cristo, preso à sua palavra, preso pelo Espírito. Oh, eu gosto disso. Preso à palavra, né? Temos que ser preso à palavra. Ele estava atado por uma cadeia e por grilhões de amor para fazer a vontade de Deus. E somente isso. Então, ele estava preso, né, pelos grilhões do amor para fazer a vontade de Deus. Ele era prisioneiro, ele estava em grilhões de amor, ele estava no jugo com Cristo. Ele não podia se pôr no jugo com mais nada. Ele estava no jugo com ele. E aonde o guia ia, era ali que ele tinha de ir. Aleluia! Está vendo, irmão? Onde o guia ia, ele estava ali seguindo o guia do Senhor. Independente de quão verde o pasto estivesse, aqui deste lado ou daquele lado, ele tinha de ir na direção em que o líder e o jugo iam. Oh, nesta noite, se nós, como Tabernáculo Brana, somente pudéssemos nos tornar prisioneiros para nosso próprio ser egoísta, para nossa própria ambição, de modo que pudéssemos nos render completamente e estar sob o jugo com Ele, independente do que o resto do mundo pensa, do que o resto do mundo faz. Nós estamos sob o jugo com grilhões de amor. Nós somos prisioneiros. Meus pés estão de tal modo sob o jugo de Cristo que não dançam. Meus olhos estão de tal modo sob o jugo de Cristo que eu, quando vejo essas modernas mulheres nuas na rua, isso vira a minha cabeça. Meu coração está sob o jugo do amor a Ele, que não posso mais ter amor por este mundo. Aleluia! Quando verdadeiramente nos tornamos prisioneiros do Senhor, no caminho provido por Ele, nada nos separará desse Deus Todo-Poderoso. Minha vontade é estar tão sob o jugo dEle, que nem sei agora quais são as minhas ambições. Aleluia! Glória a Deus! Apenas para onde quer que tu conduzas, eu seguirei. Senhor, eu serei um prisioneiro. Está vendo? Paulo foi corretamente um prisioneiro. Ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada. Ele foi treinado pelo Espírito Santo, novamente, para esperar na palavra. Olha aí. Então ele foi treinado pelo Espírito Santo para quê? Esperar na palavra. Agora, ele tinha sido treinado de uma maneira, mas Deus o tinha treinado de outra maneira agora. Ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor, independente de quais fossem suas ambições. Então, nós temos sido treinados por Deus para quê? Esperar no Senhor. Quando verdadeiramente esperamos no Senhor, Ele se inclinará para nós. E no tempo certo trará para nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas quando nós tentamos fazer as nossas próprias ambições, os nossos próprios desejos, queremos entrar nos nossos próprios caminhos, erramos o alvo. Mas quando nos rendemos ao Senhor e dizer, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, mas eu sei, Senhor, que Tu podes. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor e que Ele nos prende no grilhão do amor, nada nos separará desse Deus maravilhoso. Por isso vale a pena, irmãos, servir ao Senhor de todo o nosso corpo, alma e espírito, pois o amor de Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Aí ele diz aqui, já vamos cuidar. Certo dia, Paulo e Silas descendo a rua, numa certa cidade, onde eles estavam tendo um revivamento, e uma mocinha possuída de demônio ficou seguindo, gritando atrás dele, e sem dúvida que Paulo sabia que tinha autoridade, como apóstolo, para repreender aquele espírito maligno.
para fora daquela mulher. Mas você notou? Ele esperou dia após dia, até que, de repente, o Espírito Santo lhe falou, disse, esta é a hora. Há tempo para tudo, irmão. Então temos que esperar a hora, o momento certo. Então ali o apóstolo São Paulo sempre passava e estava aquela mulher possuída ali, né? Mas ele não chegou e repreendeu de uma vez. Não, ele esperou. Quando o Espírito Santo deu autorização a ele, ele foi lá e repreendeu aquele espírito. E aquele espírito saiu daquela mulher. Então ele disse, tu espírito, sai dela. Está vendo? Ele sabia que devia esperar no Senhor. Então um cristão que é prisioneiro do Senhor, ele espera em Deus. Ele não ultrapassa. Ele não ultrapassa o sinal vermelho. Mas ele espera quando Deus diz, vá meu filho. Vá minha filha. Então, bom é esperar no Senhor. É aí onde tantas pessoas hoje trazem vergonha à palavra. Elas saem com ambição. Quantos revivamentos se tornaram sem efeito por causa de uma coisa dessas? Porque o evangelista não espera para ver o que o Senhor tem a dizer. Alguns deles dizem, vinha cá. E ele vai na mesma hora, porque a associação disse, vá. E o Espírito Santo diria algo diferente. Todavia, a ambição do homem em se tornar um presbítero do Estado, ou alguma outra coisa, ou algum ancião, ou algum bispo, ou algo o arrastaria. Você tem de ir. E todavia ele sabe que não é assim. O Espírito Santo dizendo, vá aqui. Está vendo? Ele está sob o jugo da organização. Ele é prisioneiro da organização. Mas se está sob o jugo de Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Veja, não queremos ser presos pelas organizações, mas pelo Espírito Santo. Obedecer a voz do Senhor quando Ele falar conosco. Veja, obedecer sua voz. Glória a Jesus. Aleluia. Já vamos aqui. Mas antes que diga acerca de Moisés, gostaria de fazer esta afirmação. Que Deus sempre tem de tomar qualquer homem que o sirva lealmente para ser seu prisioneiro. Um homem tem de se render cada ambição que tem, tudo o que ele é, cada coisa, sua vida, alma, corpo, vontade, ambições e tudo mais, e se tornar um completo, um prisioneiro de Cristo, o qual é a palavra, para servir a Deus. Você talvez tenha de caminhar contrário em seu melhor julgamento. Veja, talvez numa certa organização você possa pensar que poderia elevá-lo e lhe dar algo grande, de modo que você pudesse brilhar. Mas o que você mesmo descobre estar derrotado depois de um tempo. Até que Deus possa obter um homem que esteja disposto a se tornar prisioneiro dele. Deus está procurando prisioneiros. Nesta manhã, Deus está procurando prisioneiros. Ele sempre procurou. Você pode examinar isso através da Escritura. Um homem tem de ser um prisioneiro de Cristo contra tudo. Portanto, você não pode estar conectado a nada, exceto a Cristo. Até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um. Você só está conectado a Cristo. E a Ele somente. Então, Deus pode usá-lo. Até então, você não pode. Então, que Deus nos ajude nesta manhã a render completamente ao Senhor. Já que Ele está buscando um prisioneiro, que possamos dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Que possamos entregar tudo que nós somos, para que Ele faça a sua vontade e nos conduza no caminho provido por Deus. Veja, o apóstolo São Paulo, ele tinha ambições, mas Deus mudou o quadro. E que nesta manhã Ele mude o quadro, tirando as nossas ambições e colocando a sua boa, perfeita vontade. Porque não queremos
a nossa vontade. Mas, como diz a palavra, a oração, seja feita a tua vontade, aqui na terra como lá no céu. Vamos nos colocar em pé e agradecer ao Senhor. Amado Deus, aleluia, Pai, temos lido a tua palavra. Senhor, há dois caminhos, o caminho do homem ou o caminho do Senhor. Meu Deus, e nesta manhã, Pai, com certeza nós queremos o teu caminho, ó Pai. Queremos a tua perfeita vontade. Queremos dizer para ti, Senhor, muda, tira de nós nossas ambições. Senhor, que possamos ser prisioneiros teu, ó Pai, obedecendo a tua palavra, Senhor. Que possamos seguir, ó Pai, o ide do Senhor, para viver este evangelho santo e poderoso. Pois sabemos, Pai, que a tua vinda está se aproximando. Senhor, não nos deixe estar com ambições aqui na terra, mas sim, ó Pai, com os nossos corações, ó Pai, vivendo em amor, seguindo o Senhor. Como o apóstolo São Paulo, ele tinha ambições, mas um dia ele se encontrou com o Senhor, um dia ele reconheceu o Senhor, e ele pôde cair por terra, e ele pôde ver que era o Senhor, e ele ali, a partir daquele momento, a sua vida foi mudada. Senhor, nesta manhã, Senhor, estamos em tua presença divina, sabendo que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, colocamos nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, e dizemos, Senhor, muda-nos, ó Pai, tira de nós tudo que não te agrada, Senhor, que possamos ter uma experiência sobrenatural com o Espírito do Senhor, que nesta manhã possamos meditar, ó Pai. Não queremos estar escondido através de uma igreja, não, Senhor, não queremos simplesmente ser membro de igreja, não, mas queremos nascer no corpo do Senhor, queremos ser prisioneiro teu, ó Pai. Toma-nos nesta manhã, ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que possamos ter a visão de águia, Pai, poder captar em que momento estamos vivendo, ó Pai. Eu oro pela tua igreja aqui nesta manhã, Senhor. Ó Pai, coloque em nós um desespero, ó Pai, se ainda não somos o que devemos ser, mas ajuda a ser o que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Que possamos sim, ó Pai, cada dia estar submisso ao teu Espírito, sendo guiado pelo Senhor. Ajuda a tua noiva, Pai. Tua noiva está clamando, porque nós sabemos que as densas trevas estão por aí, mas pela tua graça o Senhor tem resplandecido o Evangelho do Senhor sobre nós, ó Pai, nos trazendo esta verdade, ó Pai. Ajuda teu povo, tua igreja. Também lembramos do pastor José, Senhor, juntamente com todos os pastores genuínos nessa mensagem, que tem vivido este evangelho santo, ó Pai. Ser com eles, dai força, coragem, cada dia mais a teus servos, ó Pai. E agora, Senhor, despede-nos em paz, que possamos sair daqui meditando, ó Pai, pois queremos sim estar no caminho provido por Senhor, e queremos sim, ó Deus, ser prisioneiros do Senhor. Ajuda teu povo, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.